Bom dia, Shalom da parte do Eterno Deus. Eu sou o irmão Elson Bernays, irmão em Cristo Jesus, e hoje eu gostaria de falar a respeito do significado da Santa Ceia. Vivemos tempos difíceis, tempos de pandemia, muitos estão afastados, isolados, muitas pessoas não têm parentes, muitos são idosos, vivem em verdadeiro isolamento social, psicológico. Então, o meu objetivo é que essa mensagem possa trazer esperança e trazer consolo. A Santa Ceia do Senhor Jesus, ela foi instituída na igreja primitiva como ordenança. O próprio Senhor Jesus, ele ordenou que se celebrasse a Santa Ceia para relembrar a sua morte e ressurreição e principalmente que ele voltará. Ele voltará para cumprir todas as promessas que estão na palavra de Deus, que ele nos fez. Ele é o fiador da promessa. Vamos ler um texto aqui em Lucas 22. Eu vou ler do versículo 19 até o 21, para a gente ver, constatar na Bíblia essa ordenança. E, tomando um pão, tendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo: Este é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Então o Senhor Jesus usa como símbolos, o vinho, suco da uva, o vinho, e o pão. O pão simbolizando o corpo dele, que seria maltratado, rasgado em favor de nós, para pagar os nossos pecados, porque o preço do pecado não pode ser redimido, senão com sangue, como está escrito. E o sangue de Jesus, simbolizado pelo vinho, representando o poder regenerador, purificador, o poder que Deus tem de nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Porque a Santa Ceia é momento de apresentarmos a Deus vazios de nós mesmos, com o espírito compungido, contrito, com todas as nossas fraquezas, defeitos, para que o Senhor nos perdoe, perdoe os pecados que cometemos até aquele momento, mas que também, o mais importante, ao meu ver, é que o Senhor nos purifique da injustiça, mude o nosso caráter, para que não continuemos a pecar, porque o cristão é comparado a uma criança. A gente nasce de novo como uma criança, mas temos que crescer. Nós temos que crescer na fé, crescer nas obras. Sabemos que a fé gera a salvação não é fruto só de obras, mas que as obras acompanham os que creem. Então nós temos que crescer, não podemos ficar estagnados, sempre cometendo os mesmos erros. Então a ceia ela serve para nos fortalecer, nos renovar, para que nós possamos seguir em frente na caminhada cristã até o último dia, até o dia que o Senhor nos chamar. E Jesus, quando ele, no sermão das bem-aventuranças, na Galiléia, perto do mar da Galiléia, ele coloca ali que aqueles que obedecem
aqueles que agem segundo o que Jesus ensinou, receberão promessas quando da vinda dele. E são 7 promessas. E nós não podemos celebrar a ceia se não termos como tema central ou como desejo central a vinda do Senhor Jesus. Como nós acabamos de ler aqui no texto de Lucas, ele fala: fazer isso em memória de mim, até que ele volte, até que eu venha. Então, a vinda de Jesus é o centro, é o desejo maior de nossos corações, que ele volte, porque aqui, nesse mundo onde vivemos, não encontraremos aquilo que o Senhor nos prometeu. O mundo é um local mau, aqui as regras são outras, como o próprio Senhor disse, o mundo jaz em trevas. Então, a nossa esperança é de um resgate futuro, que o Senhor Jesus voltando, agora voltando não como um servo, como um cordeiro, ele voltará como o rei que é, para nos resgatar desse reino de trevas e nos levar para o seu reino de glória. Das 7 promessas, ela confronta e vem de encontro exatamente com aquilo que mais acontece no mundo. Então Jesus diz que bem-aventurados os humildes de espírito, aqueles que conseguem olhar para dentro de si e saber que não são nada, que nós não temos nada para oferecer a Deus, que nossos pensamentos são vãos, que nós somos pecadores, que nós precisamos da graça de Deus em nós. Então, estes que são humildes de espírito, vazios de espírito, não é humildade exterior ou humildade social, mas humilde de coração, aquele que entende que Deus é soberano, que entende que ele necessita da presença de Deus em sua vida para poder ter uma vida plena. Estes humildes de coração, de espírito, serão cidadãos dos céus. A primeira promessa é que quando Jesus voltar e nos resgatar, nós seremos cidadãos dos céus. Aí Jesus segue, isso está em Mateus 5, de 1 a 12. Aqui no versículo 4, Jesus diz: bem-aventurados que choram. Pessoas choram aos bilhões, milhões e até bilhões, todos os dias, por muitos motivos. Mas esses que choram e confiam na vinda de Jesus serão consolados. A segunda promessa: teremos consolo da parte do Senhor Deus. Ele nos pegará, nos colocará no seu colo e nos consolará, como a mãe consola um filho. No capítulo 5, Jesus diz: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. A terceira promessa: nós seremos herdeiros da terra. Nós receberemos a herança da parte do Senhor Deus. Não é com espada, como sempre foi na história mundial, que se conquista nada. Se conquista com mansidão, com amor, deixando a guerra para Deus, como está escrito: do Senhor é a guerra. Então, que sejamos mansos e confiantes na vinda de Cristo, que Ele pelejará por nós. Que a nossa ira não manifesta justiça de Deus, que com a nossa violência, o nosso senso de justiça, nada podemos fazer de real, de verdadeiro. Aqui no versículo 6, Jesus diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É a quarta promessa. Nós seremos fartos de justiça. Esse mundo é um mundo de injustiças. Estamos cansados. A injustiça prospera. A injustiça é a regra. Mas,
quando da volta do Senhor Jesus, nós seremos fartos, porque o trono de Deus é juízo, mas é justiça. O Senhor é chamado pelo profeta Jeremias de Senhor, justiça nossa. A nossa justiça é o Senhor Jesus. Por isso esperamos tanto a vinda dele. No versículo 7, Jesus diz: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aquele que aplica misericórdia receberá, que todos nós precisamos muito da misericórdia. Está aqui a quinta promessa, a misericórdia. Que qual de nós não foi impiedoso? Qual de nós não fez injustiça? Já não fomos malignos em algum momento da nossa vida? Então nós carecemos de muito da misericórdia do Senhor Deus. Como está escrito em Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Aqui no versículo 7 de Mateus 5, está escrito: no versículo 8, bem-aventurados limpos de coração, os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, uma promessa muito interessante, uma promessa quase que inimaginável. A Bíblia diz que ninguém nunca viu a Deus, nenhum homem viu Deus face a face, mas os que têm o coração limpo, aqueles que buscam limpeza de coração, é buscar a santificação, não se contaminar com as coisas sujas que norteiam a nossa sociedade. Santificação é aproximar-se de Deus, não fazer o que todo mundo faz, fazer o que é agradável aos olhos de Deus, com o nosso próximo, com os nossos semelhantes. E estes que buscam a santificação, que são puros de coração, então poderão ver Deus cara a cara, face a face. Até hoje, é estimado que já nasceram mais de 20 bilhões de pessoas no mundo. Nenhuma viu Deus face a face. E a última promessa, né, diz aqui no versículo 9, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Esse é o desejo do cristão, ser filho de Deus. Muitos se declaram filhos de Deus, mas não são. Para ser filho de Deus, nós temos que empenhar em buscar a paz, porque o reino de Deus é paz e alegria no Senhor. No reino de Deus não há lugar para guerra, para contenda. Os filhos de Deus são, antes de tudo, pacificadores. É difícil, principalmente em momentos difíceis. Vivemos momentos de grande violência, de grandes afrontas, de injustiça, como já falamos. Então, o nosso desejo natural é fazer guerra, é brigar, é retribuir o mal com o mal. Mas não é isso que Deus espera de nós. O que Deus deseja é que sejamos homens construtores de paz. A paz é tão cara, é tão desejada e tão pouco alcançada. Por que não alcançamos paz? Porque colocamos os nossos interesses em primeiro lugar. Como se diz o adágio popular, não levamos desaforo para casa, mas o cristão, ele leva desaforo para casa. Ele entrega a Deus. Não estou dizendo que eu sou assim, eu estou pregando o que está na palavra de Deus, mas uma coisa eu posso afirmar aos irmãos: eu busco muito a paz, ela é caríssima, e a paz é o melhor momento da vida, você viver em paz. Talvez quem não tem paz não viva essa vida de forma plena, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela nos guarda,
ela nos dá tranquilidade para raciocinar, para trabalhar, para vivermos em família, para conduzir nossos negócios. Então a paz é fundamental, por isso que o Senhor Jesus sempre cumprimentava os seus discípulos, oferecendo a paz, Shalom Aleichem, que a paz esteja sobre vós. Então, os que buscam a paz, que amam a paz, que têm a paz como meta, serão filhos de Deus. Então, em resumo, se andarmos segundo o que Jesus ensinou, seremos cidadão dos céus, a cidadania eterna, nossa pátria celeste. Teremos consolo do próprio Senhor Deus. Seremos herdeiros da terra, do mundo conhecido e desconhecido. Seremos fartos de justiça, porque o reino de Deus é justiça. Alcançaremos misericórdia do Senhor. E a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Não receberemos o que nós merecemos. Seremos também, além de filhos de Deus, seremos ou estaremos frente a frente com Deus. Poderemos ver o Senhor na beleza da tua santidade, cara a cara. Então, meus amigos, aqueles meus irmãos na fé, a ceia do Senhor, que nós celebramos hoje, tivemos o privilégio de celebrar aqui na nossa casa, ela relembra isso, que o Senhor Jesus vem para que se cumpra a nossa alegria. Na vinda dele, o nosso prazer, o nosso gozo será pleno. Porque, como está escrito, vivemos pela fé. E a fé é a firme convicção nas coisas que não se veem. Tudo isso que eu falei, as promessas, elas não são vistas com facilidade por aqui. Mas são regras fundamentais no reino de Deus. Por isso, celebremos o sangue, participemos do pão, e isso significa a Santa Ceia. Renovação, purificação, encorajamento, significa forças para continuar e, principalmente, significa a volta do Senhor Jesus, relembrar que Ele vem. Maran-atá, ou Maranata, vem, Senhor Jesus, porque nós ansiamos profundamente a sua volta. Que todos tenham uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus.